Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A noite caiu com o mercado em ebulição e uma pergunta martelando o noticiário: o Corinthians arrancou na frente e virou o jogo por Facundo Torres? A hipótese incendiou as arquibancadas e balançou bastidores, porque o uruguaio, peça de lado de campo com drible curto e gol, virou objeto de desejo em Itaquera. Ainda que não haja comunicação oficial do Timão ou do Palmeiras sobre uma transferência neste momento, o enredo ganhou tração suficiente para mexer com a rivalidade e provocar um terremoto político no futebol paulista em plena reta decisiva de temporada. Até esta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, os registros públicos seguem apontando Torres como atleta do Palmeiras, mas as conversas de bastidor alimentam uma novela que promete capítulos quentes nas próximas horas. Para entender a dimensão do possível movimento, vale lembrar quem é o protagonista desta história: Facundo Daniel Torres Pérez, 25 anos, ponta canhoto nascido em Montevidéu, com passagem de impacto pelo Orlando City antes de desembarcar no futebol brasileiro. Ele se notabiliza pelo arranque curto, capacidade de infiltração entre linhas e finalização seca de média distância. Em 2025, o seu vínculo aparece registrado com o Palmeiras até o fim de 2029, o que desenha um cenário de negociação complexa e de cifras altas caso algum clube queira retirá-lo do Allianz Parque. Do lado do Parque São Jorge, os argumentos esportivos são claros. O Corinthians busca mais profundidade no terço final, amplitude para abrir defesas fechadas e um ponteiro capaz de atrair marcação dupla, liberando o corredor oposto. O perfil de Torres dialoga com esse plano: jogar por dentro para finalizar, ou colado na linha para cruzar em diagonal. Em uma equipe que alterna ataques rápidos com momentos de posse mais paciente, um ponta de leitura tática apurada é ouro. A possível guinada nas conversas também tem efeito simbólico. Tirá-lo de um rival direto pelo topo do futebol nacional seria um statement esportivo e político, mexendo com a autoestima de elenco e arquibancada. E, ao mesmo tempo, testaria a espinha financeira do Corinthians, que, para viabilizar um investimento desse porte, precisaria de engenharia que incluísse venda de ativos, gatilhos de performance e prazos bem amarrados. No Palmeiras, a pressão é imediata. O clube investiu para trazer o uruguaio do Orlando City em uma operação de grande porte no fim de 2024, celebrada como contratação de impacto para 2025. Na época, a transferência foi noticiada como recorde para os Lions, o que reforça a ideia de que qualquer mudança de rota exigiria parâmetros semelhantes e um convencimento esportivo capaz de superar a lógica de planejamento traçada no início do ano. Não por acaso, a narrativa de perda mexe com a cadeira presidencial. Leila Pereira tem histórico de posicionamentos firmes em momentos de atrito público e defesa dura do projeto esportivo. Recentemente, sustentou tom combativo em debates que tangenciam a condução do futebol sul-americano, o que reforça a leitura de que, internamente, o tema Torres é tratado como assunto de alta prioridade. Se o mercado exige serenidade, a política cobra pulso. Dentro de campo, o impacto técnico seria imediato em qualquer um dos lados. Torres entrega a condução em velocidade, último passe rente ao chão e agressividade para atacar espaço entre lateral e zagueiro. Seu mapa de calor costuma pintar o corredor esquerdo, mas ele também rende invertido para dentro, facilitando triangulações e batida de direita em cruzamentos fechados, um trunfo valioso em jogos grandes que se resolvem em detalhes. O pano de fundo competitivo do Corinthians em 2025 ajuda a explicar a urgência por um protagonista de ataque. O clube disputa o Brasileirão e está inserido na Copa Sul-Americana, torneio em que uma arrancada pode recolocar o time no radar continental. O calendário também inclui a Copa do Brasil, competição que historicamente serve de trampolim de confiança. Em suma, há jogos grandes no horizonte e necessidade de um desequilibrante para decidir mata-matas e partidas travadas de liga. No tabuleiro financeiro, a equação é sensível. Um ativo com contrato longo até 2029 naturalmente encarece o pacote: taxa de transferência, salários, bônus de assinatura e comissões. Para o Corinthians, o desenho teria de ser cirúrgico, possivelmente com trilhas por metas, pagamento em parcelas e blindagem contratual. Para o Palmeiras, a pergunta é simples e cruel: qual é o ponto de indiferença entre segurança esportiva e benefício econômico?
Há ainda a variável adaptação. Torres já está ambientado ao futebol brasileiro e ao ritmo competitivo do calendário nacional, depois de fechar ciclo de destaque na MLS. Ele chegou ao país carregando números expressivos em Orlando, com produção de gols e assistências que chamaram a atenção de análises independentes, bagagem que reduz o risco de oscilação ao mudar de camisa dentro do mesmo ecossistema. Outro ponto incontornável é o jurídico regulatório. Uma operação interna de mercado brasileiro não enfrenta barreiras de janela internacional, mas precisa obedecer aos registros da CBF e prazos específicos da janela doméstica. Além disso, cláusulas de solidariedade e mecanismos da FIFA podem impactar o fluxo do pagamento, sobretudo se houver percentuais atrelados a clubes formadores no Uruguai. Do prisma palmeirense, perder um titular para o rival direto às vésperas de decisões seria um golpe estratégico de timing. A diretoria alviverde, que baliza o elenco para disputar o topo da tabela e brigas continentais, veria a necessidade de resposta rápida, seja com reposição direta de características, seja com reacomodação de funções internas. O elenco tem alternativas, mas a química de vestiário e as microassociações de jogo demoram mais do que uma coletiva para se reconstruir. No Parque São Jorge, a chegada de um ponta desse calibre redistribuiria responsabilidades. A linha de frente ganharia imprevisibilidade, e a segunda bola passaria a sobrar em zonas mais nobres do campo. Em jogos fora de casa, a simples ameaça de transição com um corredor letal muda o comportamento do adversário, laterais recuam meio passo, volantes protegem a entrelinha e o timão respira com posse em melhor altura. Fato é que, desde a transferência do Orlando City, os números e o status contratual de Torres colocam a régua da negociação lá em cima. O acordo com o clube paulista foi noticiado como de 5 temporadas, horizonte que naturalmente valoriza o ativo e amplia o poder de barganha do detentor dos direitos. Em outras palavras, qualquer avanço concreto exigirá proposta fora da curva. Em meio ao ruído, uma certeza objetiva: até aqui, não houve anúncio oficial de transferência do jogador para o Corinthians, e os cadastros públicos mantêm o uruguaio como atleta do Palmeiras. A novela segue aberta, e, como toda grande novela do mercado, ela se decide com estratégia, paciência e a cifra certa na hora certa. O relógio corre, a arquibancada ferve e os bastidores estão em campo. Se o desfecho pender para o lado alvinegro, será uma das viradas mais ruidosas do mercado recente. Se o Palmeiras segurar a peça, reforça a narrativa de controle e convicção do projeto. Até lá, resta acompanhar cada movimento de um enredo que mistura futebol, finanças e política, com a rivalidade como combustível. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O noticiário ferveu, a rivalidade transbordou e a pressão política explodiu em São Paulo. Entre insinuações de bastidor e recados públicos, Leila Pereira elevou o tom nas últimas semanas ao abordar concorrentes e o ambiente competitivo. Uma leitura que adiciona combustível à novela sobre Facundo Torres e deixa claro que o Palmeiras não aceita perder terreno no mercado, muito menos para um rival direto. No meio da tempestade, há um dado objetivo que norteia o enredo. Facundo Torres é jogador do Palmeiras, com um vínculo registrado desde 3 de janeiro de 2025 e término previsto para 31 de dezembro de 2029. Ou seja, qualquer movimento que envolva sua saída passa, necessariamente, por uma negociação de alto porte, com múltiplas camadas contratuais. A base dessa força negocial nasce na própria chegada do uruguaio. Em 20 de dezembro de 2024, o Orlando City oficializou a transferência de seu então designated player ao Palmeiras por uma taxa recorde para o clube da Flórida. Operação posteriormente repercutida por veículos internacionais com cifras na casa de $12 a 14 milhões. Esse histórico tira qualquer ideia de facilidades da mesa. Do lado do Parque São Jorge a engenharia seria complexa, mas com impacto esportivo direto. Um ponta canhoto que ataca os meios espaços, finaliza de média distância e alterna largura com infiltração daria ao time um antídoto contra defesas baixas e acrescentaria ameaça em transições. Em duelos grandes, quando o jogo se decide em detalhes, drible curto e tomada de decisão rápida são virtudes que mudam placares. O Palmeiras, por sua vez, estruturou 2025 para disputar o topo. A manutenção de pilares do elenco,
somada a reforços de flanco e a versatilidade de peças como Torres, compõe um plano que não abre mão de protagonismo. Em paralelo, o clube reequilibrou as pontas do elenco após a saída de talentos e a chegada de novos extremos para recompor o setor, movimento que amplia as possibilidades, ao mesmo tempo, reforça o valor estratégico do uruguaio no elenco. O Corinthians tem calendário pesado e precisa de protagonistas para jogos de mata-mata e rodadas de alta pressão. Em 2025, a equipe divide atenções entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, um triângulo de exigência que cobre elenco fundo e soluções individuais. No cenário atual, o Timão aparece no bloco intermediário da Liga e mantém a competição continental no radar, o que reforça a necessidade por um desequilibrante na beira do campo. O pacote financeiro de uma eventual virada de chave incluiria taxa de transferência, salários competitivos, bônus de assinatura e dispositivos por performance, além de cláusulas de proteção para todas as partes. Em tempos de orçamentos milimetricamente vigiados, um investimento desse porte implicaria contrapartidas, de venda de ativos a prazos modulados, para encaixar a operação sem desorganizar a temporada. Do ponto de vista regulatório, qualquer avanço depende de alinhamento com janela doméstica, registro na CBF e eventuais mecanismos internacionais, solidariedade, percentuais de formadores. Não é impeditivo, mas pede precisão. A margem para erro é mínima quando o relógio da temporada corre e o time precisa de resposta imediata. Em campo, o encaixe é quase didático. Torres oferece condução vertical para atacar lateral e zagueiro, combina com meias de passe curto e acelera a última bola, além de ter repertório para finalizar de fora. É o tipo de extremo que puxa cobertura, abre corredor oposto e aumenta a taxa de finalizações em zona nobre. Em Itaquera, esse perfil redistribuiria responsabilidades, aliviando marcadores em cima do centroavante e criando leituras novas para a segunda bola. No Allianz, a eventual saída de uma peça titular às vésperas de decisões teria efeito sísmico no plano de Abel. Mesmo com alternativas no elenco, certos automatismos, diagonais, pressão pós-perda, gatilhos de amplitude, não se recompõem da noite para o dia. Por isso, a discussão não é apenas financeira, é de projeto esportivo e de manutenção de identidade dentro de uma temporada que cobra títulos. Há também o contexto competitivo do derby em 2025, que foi de trocação pesada. O Corinthians venceu no Allianz pelo Paulista, e o Palmeiras deu o troco no Brasileirão meses depois. Não é detalhe, o histórico recente alimenta a narrativa de forças equivalentes e amplia o impacto simbólico de qualquer movimento de mercado que altere o pêndulo. Se o Timão avançar por um acordo, o efeito no vestiário é imediato: hierarquia ofensiva reorganizada, poder de fogo em contra-ataques e maior capacidade de reter posse próximo da área adversária. Além disso, o clube ganharia um rosto para a reta final do ano, algo que pesa no imaginário do torcedor e influencia a confiança do elenco em jogos de alta temperatura. Para o Palmeiras, a mensagem é de blindagem. Manter o jogador sob contrato longo até 2029, e com produção relevante em 2025, valida o planejamento e preserva a plataforma de disputa de títulos. Também funciona como sinal ao mercado: ativos estratégicos só saem em condições muito específicas e vantajosas, o que reduz a margem para leilões indesejados. Por ora, a fotografia oficial do caso é inequívoca. Não há anúncio de transferência de Facundo Torres para o Corinthians. Os registros públicos o apontam como atleta do Palmeiras. E as reportagens de sua chegada ao clube no fim de 2024 seguem como a última virada concreta dessa história. A partir daqui, o enredo é de negociação, oportunidade e timing. Conclusão: se o Corinthians conseguir atravessar a porta, assina um dos capítulos mais barulhentos do mercado recente e altera o tabuleiro do futebol paulista. Se o Palmeiras sustentar o ativo, reforça a narrativa de força, convicção e projeto. Até que surja um comunicado oficial, a novela segue em campo, e cada gesto, em cada lado da cidade, tende a ser lido como pista de desfecho. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.